Vídeo das Lamentações. Sequências. Como são boas e agradáveis as sequências, né? Mais do mesmo com alguma novidade. Mas infelizmente não é pouco exemplo que para mim é um verdadeiro desperdício. O primeiro filme começa consideravelmente desacreditado, sem a mínima capacidade de fazer qualquer coisa interessante, vira sucesso, chama atenção, e a parte 2 consegue simplesmente ser uma tonelada de concreto em cima. A parte 3 em diante, então, vira até uma sequência de filmes que você nem sabe que existe, mas graças a um pequeno público aí continua sendo lançado aí de forma até irritante, mas que nem perto lembra o primeiro e às vezes até o segundo que consegue sair do chão. Começando por 1975. Começo pelos mais antigos e depois chegando aí nos mais atuais. Estava nos cinemas aí um filme de um jovem com pinta de hippie que enfiou na cabeça que um tubarão conseguiria botar medo nas pessoas, mesmo naquelas que não viviam em áreas litorâneas. Steven Spielberg faz então Tubarão, um filme sim que dá medo, muito bem dirigido, um elenco de qualidade. Foi o primeiro blockbuster chamado Arrasa Quarteirões de bilheterias, que naquela época chegou a 580 milhões. Se hoje é considerado uma bilheteria de respeito, imagina só há mais de 30 anos atrás. Teve a sequência 2, que até obteve, na minha opinião, certo respeito, mas nem de perto conseguiu dar aquele clima de suspense. E se não me engano, hoje já deve estar na parte 5 e 6. Piranhas. Outro filme veio aí na trilha do Tubarão. Ele é de 1978. Inacreditável, mas o filme consegue sim dar um considerável pânico. Não há um gigantesco tubarão, o que existe agora são milhares de piranhas, já botando um pezinho num roteiro que nessa época começou a ser muito e muito explorado, em que o exército pega esse tipo aí de peixe devorador e educa o animal, cria geneticamente para que ele trabalhe também nos rios, em água fria, já que as piranhas são de água quente. Um filme que eu digo, olha, para lá de agradável, e o roteiro consegue acompanhar e deixar os personagens aí com considerável aí, né, carisma. Mas infelizmente, meados dos anos 80, veio uma parte 2 que tentaram melhorar, tentam fazer isso, né, melhorar, e conseguiu virar uma verdadeira porcaria piada. Inclusive na parte 2, elas chegavam a voar, piranhas voadoras. Teve remake aí esses tempos, 2 filmes, e olha, até que gostei de assistir. São bem caprichados. Mas infelizmente a franquia sofreu sim um considerável ataque aí de qualidade e nunca mais desabrochou para valer. Um Tira da Pesada, 1986. Um filme, pois olha, consideravelmente de roteiro básico. Um tira de Detroit, descolado, que gosta de agir por fora para chegar até os criminosos, feito por Ed Murphy, então um rapaz aí consideravelmente desconhecido nessa época. Embalado por um elenco, uma direção ágil, se dando direito até de botar ali um ator fazendo cômico, vira um filme que é uma verdadeira delícia de se assistir, sem exagerar na violência ou virar uma palhaçada. Na minha opinião, é uma pequena obra. Anos depois veio a parte 2, que apesar de ter uma produção decente, mas o filme se perde com vilões que não conseguem se impor, pessoas fazendo piadas demais, e infelizmente o Ed Murphy está um cara mais sério, longe de ser o Axel Foley deslocado da sociedade, que na minha opinião era o que realmente fez o primeiro filme, fez tanto sucesso. Parece que chegou até uma parte 3 ou 4, mas olha, é bem por conta e risco. A Hora do Espanto, 1985. Acha que é complicado fazer um filme de vampiro? Um vampiro elegante? Um vampiro que se dá o respeito? Acha que é difícil pegar um grupo de jovens aí, de alunos, sim, com idade lá,
apesar de já estar com seus 20 e poucos anos, mas ainda estão na escola, né? Mas geralmente nos filmes eles fazem isso. Mas os garotos não são treme-treme, são corajosos, acompanhados sim por um experiente homem que mata vampiros em séries de televisão. Mistura tudo isso com um ritmo cinema com pipoca. Inacreditável, para mim é uma das pérolas dos anos 80. Ótimo de se assistir sem deixar de lado a situação aí da violência. Anos depois teve uma parte 2, claro, veio a irmã do primeiro vampiro da primeira parte, mas é inacreditável como conseguem se perder. Tentam colocar mais personagens, nenhum personagem consegue ser interessante, e o próprio garoto e seu amigo aí experiente em matar vampiros na televisão também não conseguem deslanchar direito. Foi uma pá de cal. Teve um remake esses tempos, mas sinceramente assisti e não vi grande coisa. Highlander, o guerreiro imortal. Caprichada produção, rodeado de atores desconhecidos, mas fazendo personagens ótimos. Um homem descobre que tem o dom da imortalidade, lá na Idade Média, nas frias montanhas da Escócia, mas conseguiu botar ali um considerável sentimento e até ar romântico, mesmo que 10 anos depois Mel Gibson fez com seu coração valente. Um vilão de qualidade, um coadjuvante, Sean Connery, que aí era apenas um senhor carequinha, barrigudinho, mas que conseguiu despontar para o mundo e voltou a fazer uma carreira. O Ramírez é lembrado até hoje com muito carinho. Ótimo filme e olha, uma ficção consideravelmente original. Infelizmente foi se desenrolando, acho que hoje deve estar no filme 4 ou 5, mas nunca mais conseguiu a força e o vigor com a suavidade e eficiência do primeiro, mesmo tendo um filme padrão B. Mas tem aí uma série que ocorreu em 95, aí 4 ou 5 temporadas, feito com o ator Andrew Brody, que eu recomendo a você. É uma ótima série. Colheita Maldita, 1985. Um filme aí de Stephen King. Um casal passa por uma cidade abandonada, já que o casal está se mudando, né? Anos 80 tinha muito dessa, né? Famílias se mudando de uma cidade para outra e se perdiam no deserto ou em cidades aí que empobreceram. Caem aqui numa localidade e acabam encontrando o que menos esperam. Um grupo de crianças para lá de malvadas, lideradas aí por um jovem consideravelmente demoníaco. Um ambiente sim, que eu digo bem áspero, um ambiente bem assustador. Esses dias eu assisti, achei um pouquinho devorado pelo tempo, mas mesmo assim, para mim ainda é o melhor. Teve cerca de 5, 6 sequências, mas infelizmente tudo indo direto aí para DVD. Uma lástima, raramente se usa crianças como um tom tão violento e agressivo como é usado nesse Hellraiser, Renascido do Inferno. Outro filme padrão B, mas com elenco e ritmo sim medonho de se assistir. Um sujeito está afim aí de conhecer um pouco melhor as dimensões macabras. Consegue uma peça em forma de cubo, viaja para essas dimensões e fica aprisionado lá. Tempos depois, o irmão do mesmo, junto com a sua família, vai morar em uma casa. E não é que essa criatura, esse semi-homem, acaba despertando e começa aos poucos a trazer ao filme um clima de verdadeira loucura. Um filme áspero, bruto, 3 vilões de alto nível. Filme B. Depois teve uma sequência, tentaram melhorar a produção, personagens não conseguem funcionar direito, estragou com tudo. O ótimo Hellraiser, se não me engano, hoje já está na parte 7 e 8. Mas nem de longe lembra a verdadeira qualidade de um filme de terror com figuras consideravelmente sinistras. Geralmente é o demônio ou fantasmas. Aí criou personagens de dimensões macabras. Bem original,